No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre a vitória do Corinthians sobre o líder internacional com o gol de Matheus Davó. Vou falar também sobre a briga pelo título do primeiro turno que tem Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo. E os últimos campeões do Brasileiro, boa parte deles venceu também o primeiro turno. Tem informação importante sobre a folha salarial do Palmeiras, que reduziu bastante nos últimos meses, garantindo uma excelente economia. E por fim, preciso destacar o trabalho de Odair Hellmann à frente do Fluminense. O Flu vai terminando, pelo menos nesse momento, o primeiro turno na quarta colocação, a grande surpresa do Brasileiro até agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótimo domingo para todos vocês. E antes de passar as informações que eu havia prometido agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Para se inscrever no canal é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Fluminense. Para minha grande surpresa do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, uso o espaço para comentários para dizer qual o clube que mais te surpreendeu. Por que o Flu foi para minha grande surpresa? Vitória nesse sábado por 1-0 contra o Fortaleza em pleno Castelão, quebrando uma sequência de 12 jogos sem derrota do Fortaleza. Eram 8 jogos sem perder no Brasileiro e mais 4 por outras competições. Com o resultado, o Fluminense se manteve no quarto lugar, mas agora com a mesma pontuação do Atlético Mineiro. É bem verdade que o Flu já fez os 19 jogos e o Atlético Mineiro ainda entra em campo mais 2 vezes por esse turno. Mas quem poderia imaginar que o Fluminense, que já teve o seu técnico Odair Hellmann correndo risco de demissão quando da eliminação na Copa do Brasil, terminaria o primeiro turno numa campanha tão bacana? É bem verdade que a vitória desse sábado teve muito a ver com a expulsão do Roger Carvalho. Não entendi até agora por que o árbitro de vídeo não intercedeu para corrigir a decisão do árbitro em campo. Independentemente disso, o Wellington Silva marcou o gol do Fluminense, que garantiu 3 pontos fundamentais ao time do Odair Hellmann, que faz um trabalho bem bacana. Tem muito torcedor do Flu que não gosta das mudanças do Odair e da forma como ele costuma escalar o time, mesmo na vitória contra o Fortaleza. Eu acompanhei pelas redes sociais bastante gente cornetando, mas não dá para discutir que os resultados estão aparecendo e o Odair Hellmann merece uma atenção, um carinho do torcedor do Fluminense. Sobre o Fortaleza, que viu sua série de 12 jogos ser encerrada, o time é o 8º colocado nesse momento na classificação geral, com 24 pontos, ainda entra em campo mais 2 vezes antes do fim do turno. A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse sábado também teve um empate em 2-2 do Botafogo contra o Ceará, empate que manteve o Botafogo fora da zona do rebaixamento, mas em posição bastante perigosa. Nesse exato momento o Botafogo aparece no 14º lugar com 20 pontos, mas o Bragantino, que é o 17º, primeiro na zona do rebaixamento, tem apenas 1 ponto a menos. O 2-2 com o Ceará teve os seguintes gols. Pelo Botafogo, o Honda de pênalti aos 16, o Kleber marcou um golaço aos 23 para colocar tudo igual. O Matheus Babi de cabeça fez 2-1 para o Botafogo e o empate surgiu no segundo tempo, gol marcado pelo Leandro Carvalho. Vale a lembrança de que o Luiz Otávio no finalzinho da partida, a 6 minutos do fim, acabou recebendo o cartão vermelho. Falei sobre a classificação do Botafogo, quero te contar também sobre a posição do Ceará. Com o empate, o Vovô, o time de Guto Ferreira, aparece na 11ª colocação com 23 pontos ganhos em 18 jogos. Ainda tem mais uma partida por cumprir antes do fim desse turno. O outro jogo da rodada, também o jogo aconteceu às 19 horas no Couto Pereira, vitória fundamental do Curitiba por 1-0, Coxa que vive um momento bastante delicado, era o penúltimo colocado até o início da rodada, com os 3 pontos pulou para 19 pontos e nesse momento é o 16º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense, teve gol do Matheus Galdesani. Já o Atlético Goianiense estacionou nos 22 pontos, ocupa a 12ª colocação, não vence há 3 jogos, perdeu os 2 últimos. De qualquer maneira, conseguiu uma gordurinha ainda com o Wagner Mancini e se mantém um pouco mais distante da zona do rebaixamento. Bora falar agora sobre a vitória do Corinthians contra o Internacional. Duvido que você, corintiano fanático, pudesse imaginar o desfecho do jogo desse sábado lá na Neoquímica Arena. Vitória por 1-0 com gol de Matheus Davó, que reconheceu depois da partida que não esperava que seria titular. Acho que quase ninguém imaginava que o Davó apareceria entre os titulares. Isso só aconteceu porque o Jô tá machucado, o Bocelli teve um mal-estar, não foi nem relacionado para a partida, e aí diante da falta de opções o Mancini decidiu lançar o Matheus Davó, que marcou o gol da vitória, gol numa
grande jogada do Casares. Casares foi bem, fez uma atuação bem bacana e fez o passe para o Matheus Davó, que bateu de primeira para superar o Marcelo Lomba e garantiu o terceiro triunfo em 4 jogos sob o comando do Wagner Mancini. De 12 pontos possíveis, o novo técnico do Corinthians conquistou 9 vitórias contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense na condição de visitante. Agora a vitória contra o Internacional, teve também a derrota por 5-1 em casa para o Flamengo. De qualquer maneira, com esses 9 pontos conquistados, o Corinthians deu um belo salto na tabela de classificação e nesse momento aparece no 9º lugar com 24 pontos conquistados, já encerrou sua participação no primeiro turno. Não acho que você, mesmo um corintiano mais fanático, poderia imaginar que com essa sequência de 4 jogos o seu time faria 9 pontos. Um jogo, especialmente contra o Internacional, um jogo de muita garra, de muita determinação. Ramiro fez boa partida, gostei mais uma vez do Xavier, menino extremamente qualificado, de muita determinação, de muita raça. O único grande lance do Internacional durante todo o jogo foi logo no primeiro minuto de partida, depois o Corinthians não sofreu muito lá atrás. E mudando para falar sobre o Inter, vale a lembrança de que entre os 6 primeiros colocados, o único time que o Corinthians conseguiu vencer foi justamente o Colorado. Internacional que tem campanha muito ruim como visitante na Neoquímica Arena, em 7 jogos são 3 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 14% dos pontos. Com a derrota, o Inter praticamente viu acabarem suas chances de conquista do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Inter estacionou nos 35 pontos e pode ser ultrapassado hoje pelo Flamengo, pode ser ultrapassado nessa segunda-feira pelo Atlético Mineiro e ainda vai correr o risco de perder essa posição, por exemplo, para o São Paulo, que tem 3 jogos a menos. 4 com a partida que o Internacional já disputou. O Inter, com esses 35 pontos, fez uma campanha bacana na comparação com edições anteriores, só não foi melhor do que da temporada 2018, quando fez 38 pontos, e da temporada 2009, quando fez 37 pontos. O Internacional agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil, faz jogo contra o Atlético Goianiense como mandante, depois da vitória por 2-1 em Goiânia. Bora falar agora sobre o Palmeiras com uma boa notícia. Durante o período da pandemia, o Verdão conseguiu enxugar em quase 4 milhões de reais por mês sua folha salarial. O valor exato é de mais ou menos 3 milhões e 900 mil reais, graças às saídas do Dudu, que foi jogar no Al-Duail, do Bruno Henrique, que virou reforço do Al-Ittihad, teve também o Vitor Hugo, zagueiro que se mudou para o Trabzonspor da Turquia, e o Diogo Barbosa, que foi jogar no Grêmio. Quero te contar cada um desses valores para chegarmos a esse número de 4 milhões de reais por mês de economia. O Dudu era o mais caro, 2 milhões e 100 mil reais por mês. O Dudu era o jogador com maior salário no futebol brasileiro. Além dele, o Bruno Henrique com um salário de 1 milhão de reais mensais. Nesse valor de 1 milhão também estou incluindo os custos, os impostos que o Palmeiras pagava em relação aos salários do Bruno. O Vitor Hugo, zagueiro contratado da Fiorentina, ganhava 500 mil reais por mês no Verdão. O Diogo Barbosa era o mais barato de todos, com um salário na casa dos 300 mil reais. Então você soma 2 milhões e 100 com 1 milhão, 3 milhões e 100, mais 500 mil, e a gente está falando de 3 milhões e 600 mil, mais os 300 mil do Diogo Barbosa e os quase 4 milhões de reais de economia por mês. Se a gente fizer a economia durante toda uma temporada, esse valor supera 50 milhões de reais. Isso porque são 12 meses, além do 13º e das férias. E em época de crise e de falta de receitas, um enxugamento de 50 milhões de reais é para ser comemorado. Vale a lembrança de que na última sexta-feira o COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, aprovou os balancetes de maio e junho. E até junho, ou seja, nos 6 primeiros meses do ano, o Palmeiras já havia perdido 115 milhões de reais. A estimativa do Palmeiras é de uma perda total ao longo de toda a temporada, graças aos impactos da pandemia do coronavírus, de 200 milhões de reais. Até por isso, esses 50 milhões de economia na folha salarial vão ser uma baita notícia. Para completar, queria te dar uma atualizada sobre como é que anda o ranking dos clubes que mais pagam salários no Brasil. Em primeiro lugar, segue com o Flamengo, que gasta entre 22 e 23 milhões de reais por mês. O Palmeiras era o segundo com 18 milhões, caiu para algo na casa dos 14 milhões de reais. Corinthians passou a terceira colocação de forma isolada depois das últimas contratações do Otero, do Casares, do Fábio Santos, entre outras, está pagando mais ou menos 12 milhões de reais. E aí aparecem São Paulo e Grêmio dividindo a quarta colocação, cada um deles desembolsa 11 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre a disputa pelo título do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí você pode estar perguntando, Nicola, mas qual que é a importância disso? Vale taça, vale festa, alguém vai para, por exemplo, a Avenida Paulista para comemorar o título do primeiro turno? Certamente não vai. Mas tem um retrospecto que é bem curioso e eu queria dividir com vocês. Nos últimos 9 anos, 7 dos 9 campeões de turno do primeiro turno depois confirmaram o título no segundo turno.
Isso mostra que é um bom primeiro passo essa conquista do turno inicial. Somente nos anos de 2018 com o São Paulo e 2012 com o Atlético Mineiro, os campeões do primeiro turno não confirmaram a conquista do título nacional também com o retorno. Todos os demais, o Flamengo em 2019, o Corinthians em 2017, o Palmeiras em 16, o Corinthians em 15, o Cruzeiro em 13 e 14, além do Corinthians em 2011. Todos esses ganharam o primeiro turno e depois se sagraram campeões nacionais. Bora contar que 4 times ainda têm chances matemáticas de brigarem pelo título do primeiro turno. O Internacional está praticamente fora, embora nesse exato momento ainda seja o líder. Com a derrota para o Corinthians ele pode ser ultrapassado. Nesse domingo, basta que o Flamengo empate com o São Paulo para que o Inter deixe de ter chance. O Flamengo é outro candidato, como todo mundo já imaginava, mas o Atlético Mineiro e até o São Paulo também têm chance. Queria explicar um pouquinho da matemática, não é o meu forte, confesso, admito para vocês, mas vamos trabalhar em cima de hipóteses. Se o Flamengo vencer o São Paulo, ele tira o São Paulo da disputa pelo título, tira também o Internacional e aí passa a correr o risco apenas de ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro. Mas para isso o Galo vai ter de vencer seus 2 jogos, a começar por essa segunda-feira quando enfrenta o Palmeiras em São Paulo. O Atlético ainda tem um jogo a menos, que é contra o Atlético Paranaense. Se o Flamengo empatar com o São Paulo, o Flamengo coloca o São Paulo na disputa. Isso porque o São Paulo tem 3 partidas a menos do que o Flamengo. E nesse momento o Flamengo tem 35 pontos, o São Paulo tem 27. A diferença entre eles é de 8 pontos. Com o empate, o São Paulo ainda teria mais 3 jogos por fazer e aí poderia ultrapassar o Flamengo para se tornar o primeiro colocado dessa fase. Mas aí o São Paulo precisaria vencer seus 3 jogos. Já o Galo, como eu disse, entra em campo nessa segunda-feira, tem 32 pontos conquistados e tem uma vantagem grande em relação ao Flamengo e ao Internacional. Ele vai ter mais vitórias do que os 2 rivais se empatar em pontos. Isso porque nesse exato momento o Atlético já tem 32 pontos com 10 vitórias, enquanto o Inter e o Flamengo têm 35 pontos com as mesmas 10 vitórias. Para que o Atlético alcance os outros 2, ele vai precisar ter 11 vitórias. E o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro é justamente o número de vitórias. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo e também essa matemática. Se ficou alguma dúvida, escrevam que eu tento responder nos comentários para vocês. Quem curtiu o vídeo não esquece de dar um like por aqui. Se inscrever no canal é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e vire membro do canal do Nicola para ter direito a uma série de vantagens. Ao longo do dia te conto sobre o horário que a gente vai fazer a live desse domingo. Aquela tradicional live em que você pergunta e eu respondo. Que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes. Combinado? Nos vemos de noite. Tchau, tchau.